Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, que a paz do nosso Senhor e Salvador esteja abundantemente sobre cada um de vocês neste momento de reflexão e aprendizado da Palavra de Deus. Hoje, o Espírito Santo nos conduzirá a um trecho poderoso do Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 24 e 25, onde Jesus, em seu magistral Sermão da Montanha, nos apresenta uma analogia fundamental para a nossa jornada de fé e para a construção de uma vida que resista aos inevitáveis embates da existência. As palavras do Mestre ressoam com uma profundidade atemporal, oferecendo-nos não apenas sabedoria, mas também um guia prático para edificarmos um alicerce espiritual sólido e inabalável. Nestes versículos concisos, encontramos uma comparação entre dois homens, um prudente, que constrói a sua casa sobre a rocha, e um insensato, que a edifica sobre a areia. Esta imagem, aparentemente simples, carrega consigo lições profundas sobre a importância da obediência à palavra de Deus e as consequências de negligenciá-la. Ao longo desta pregação, mergulharemos nas entrelinhas deste ensinamento, desvendando as verdades eternas que Jesus nos legou e buscando aplicar esses princípios em nosso cotidiano. Compreender a essência desta parábola é crucial para enfrentarmos as tempestades da vida com confiança e segurança, sabendo que a nossa fé está ancorada em um fundamento firme e eterno. Refletiremos sobre o que significa construir sobre a rocha, quais são as características desta construção resiliente e como podemos, de maneira prática, implementar os ensinamentos de Jesus em nossas vidas. Analisaremos também as implicações de edificar sobre areia, expondo a fragilidade de uma vida construída sobre fundamentos instáveis e passageiros. Que o Espírito Santo ilumine as nossas mentes e os nossos corações para que possamos receber esta palavra com entendimento e aplicá-la com diligência, tornando as nossas vidas um testemunho vivo da sabedoria divina. Que cada palavra aqui proferida encontre eco em vossos corações e vos motive a uma profunda reflexão sobre a forma como estáis construindo a vossa vida espiritual. Que este momento seja um divisor de águas, impulsionando-vos a fortalecer os vossos alicerces em Cristo, a rocha eterna que jamais será abalada. A mensagem de Jesus neste trecho é um convite à ação, um chamado à responsabilidade individual na construção do nosso futuro espiritual. Não se trata apenas de ouvir as palavras de Jesus, mas de colocá-las em prática, de permitir que elas moldem as nossas decisões, os nossos valores e o nosso modo de viver. Aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, disse Jesus, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. A prudência neste contexto não se resume à inteligência intelectual, mas a sabedoria prática de reconhecer a importância da obediência aos ensinamentos divinos como fundamento seguro para a vida. Construir sobre a rocha implica em dedicar tempo e esforço para conhecer a palavra de Deus, para meditar nela, para compreendê-la em profundidade e, acima de tudo, para aplicá-la em todas as áreas da nossa existência. É um processo contínuo de aprendizado e crescimento, de alinhamento dos nossos pensamentos, das nossas palavras e das nossas ações com os princípios eternos do reino de Deus. Esta construção não é isenta de desafios. Pelo contrário, exige perseverança, disciplina e renúncia. Significa muitas vezes ir contra a correnteza do mundo, que nos oferece atalhos e soluções fáceis, mas que, em última análise, se revelam frágeis e ilusórias. Construir sobre a rocha é escolher o caminho mais difícil, porém o único que garante a nossa segurança em face das adversidades. É optar pela verdade em detrimento da mentira, pela justiça em detrimento da injustiça, pelo amor em detrimento do ódio. É fundamentar as nossas relações, as nossas decisões financeiras, a nossa vida familiar e a nossa vida profissional nos princípios bíblicos, reconhecendo que eles são a bússola que nos guia em meio às incertezas da vida. Aquele que assim procede demonstra uma fé genuína e um compromisso verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo. Ele não apenas ouve a palavra, mas a internaliza e a transforma em ação, permitindo que ela frutifique em sua vida e o torne um exemplo para aqueles que o cercam. A sua casa, edificada sobre este fundamento sólido, será capaz de resistir às tempestades que inevitavelmente virão. Mas Jesus também nos apresenta o contraponto. Aquele que ouve as suas palavras e não as pratica é comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia.
A insensatez neste contexto não se refere à falta de inteligência, mas à negligência em aplicar o conhecimento da verdade em sua vida. É a atitude daquele que ouve a palavra de Deus com interesse, talvez até com emoção, mas que não se dispõe a mudar a sua vida de acordo com os seus ensinamentos. É a fé meramente intelectual, que não se traduz em obediência prática. Edificar sobre a areia representa construir a vida sobre fundamentos instáveis e passageiros, como as riquezas materiais, o reconhecimento humano, o sucesso profissional ou os prazeres efêmeros deste mundo. Esses elementos podem parecer sólidos em um primeiro momento, mas são vulneráveis às mudanças repentinas e imprevisíveis da vida. Assim como a areia é facilmente levada pela água, esses fundamentos terrenos podem ser varridos pelas tempestades, deixando para trás apenas ruínas e desilusão. Aquele que constrói sobre a areia pode até desfrutar de um período de aparente segurança e prosperidade, mas quando as provações surgirem, sejam elas dificuldades financeiras, problemas de saúde, conflitos familiares ou perseguições, a sua estrutura ruirá, pois não terá um alicerce firme para sustentá-la. A falta de obediência à palavra de Deus deixa a vida espiritual desprotegida e vulnerável aos ataques do inimigo e às tribulações do mundo. É como construir uma casa sem paredes e sem teto, exposta a todas as intempéries. A diferença entre os dois homens não reside na ausência de tempestades, mas na solidez do fundamento sobre o qual as suas vidas foram construídas. Ambos enfrentaram as mesmas provações, mas apenas um deles estava preparado para resistir. A parábola nos adverte sobre a importância de não apenas ouvirmos a palavra, mas de sermos praticantes dela. Tiago nos diz em sua epístola que aquele que apenas ouve a palavra e não a pratica é como um homem que olha no espelho seu rosto natural e depois de olhar para si mesmo, sai e logo se esquece de como era. A palavra de Deus é o nosso espelho espiritual que nos revela as áreas de nossa vida que precisam ser transformadas. Ouvir a palavra sem a praticar é como olhar para o espelho e ignorar as imperfeições que vemos, continuando a viver da mesma forma. É uma ilusão perigosa que nos impede de crescer e de nos tornarmos semelhantes a Cristo. Portanto, meus amados, examinemos os nossos corações e a forma como estamos construindo as nossas vidas. Estamos edificando sobre a rocha sólida da obediência à palavra de Deus ou sobre a areia movediça dos valores e das prioridades deste mundo? Lembrem-se de que as tempestades virão para todos, mas apenas aqueles que estiverem firmemente fundamentados em Cristo permanecerão inabaláveis. As tempestades mencionadas por Jesus nesta parábola não são apenas as dificuldades externas que enfrentamos na vida, como problemas financeiros, doenças ou perdas. Elas também representam as provações internas, as lutas espirituais, as tentações e as dúvidas que assaltam a nossa fé. O vento forte pode simbolizar as ideologias e filosofias seculares que buscam minar os fundamentos da nossa fé. As pressões sociais que nos desviam dos caminhos de Deus e as vozes enganosas que nos sussurram dúvidas e desesperança. A chuva torrencial pode representar as aflições e os sofrimentos que nos sobrevêm, as lágrimas que derramamos em momentos de dor e as provações que testam a nossa perseverança e a nossa confiança em Deus. As enchentes podem simbolizar as ondas de pecado e de imoralidade que assolam o mundo, as influências negativas que nos cercam e as paixões desordenadas que lutam para nos dominar. Diante dessas tempestades, apenas a casa construída sobre a rocha resistirá. A rocha, como sabemos, é uma clara referência a Jesus Cristo e aos seus ensinamentos. Ele é o fundamento seguro e eterno sobre o qual devemos edificar as nossas vidas. As suas palavras são a verdade imutável que nos guia e nos sustenta em meio às tribulações. Obedecer aos seus mandamentos, seguir o seu exemplo de amor, de justiça e de humildade, e depositar a nossa fé nele são os pilares de uma construção espiritual resistente e duradoura. Quando as tempestades vierem, e elas certamente virão, a nossa fé em Cristo será o nosso abrigo seguro, a nossa esperança inabalável e a nossa força para perseverar.
Aquele que ouve as palavras de Jesus e as pratica, demonstra que a sua fé não é apenas teórica, mas viva e atuante. Ele não apenas conhece a verdade, mas vive de acordo com ela, permitindo que ela transforme o seu caráter e as suas atitudes. A sua vida se torna um testemunho do poder da palavra de Deus para sustentar e fortalecer em meio às adversidades. Por outro lado, aquele que ouve as palavras de Jesus e não as pratica, constrói a sua vida sobre um fundamento frágil e instável. Quando as tempestades chegarem, a sua casa ruirá e a queda será grande. A decepção, a amargura e o desespero serão as consequências inevitáveis de ter negligenciado o fundamento seguro oferecido por Cristo. A parábola nos lembra da urgência de examinarmos os nossos alicerces e de nos certificarmos de que estamos firmemente fundamentados em Jesus. Não podemos nos contentar em apenas ouvir a palavra. Precisamos colocá-la em prática, permitindo que ela molde a nossa vida em todos os seus aspectos. Este é um processo contínuo que exige vigilância, humildade e entrega total ao Senhor. Que possamos, pela graça de Deus, ser encontrados como aqueles que construíram sobre a rocha, para que, quando as tempestades vierem, possamos permanecer firmes e inabaláveis, glorificando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Se esta mensagem tocou seu coração e você deseja se aprofundar ainda mais nos ensinamentos de Jesus e fortalecer a sua fé, inscreva-se no nosso canal do YouTube. Ative as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos com estudos bíblicos, mensagens edificantes e reflexões inspiradoras que irão te ajudar a construir a sua vida sobre a rocha eterna. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Deixe o seu like e o seu comentário, dizendo o que esta mensagem significou para você. A sua interação é muito importante para nós. Juntos, podemos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Não perca a oportunidade de fortalecer a sua caminhada com Deus, através dos conteúdos que preparamos com muito amor e dedicação para você. Clique no botão de inscrição e venha fazer parte da nossa comunidade. Meus queridos irmãos e irmãs, a mensagem de Jesus em Mateus 7, 24, 25 é um chamado à ação que ecoa através dos séculos, convidando-nos a uma reflexão profunda sobre os fundamentos sobre os quais estamos construindo as nossas vidas. Não se trata de uma mera alegoria distante da nossa realidade, mas de um princípio espiritual fundamental que determina a nossa estabilidade e segurança em face das inevitáveis tempestades da existência. A prudência do homem que constrói sobre a rocha reside na sua obediência diligente à palavra de Deus. Ele não apenas ouve os ensinamentos de Jesus, mas os internaliza, os medita e os aplica em cada área da sua vida. A sua fé não é passiva, mas ativa, manifestando-se em ações concretas que refletem os valores do reino de Deus. Essa obediência não é um fardo pesado, mas uma resposta de amor e gratidão ao sacrifício de Cristo na cruz. É o reconhecimento de que os mandamentos de Deus não são arbitrários, mas sim o caminho para a verdadeira felicidade e para a vida abundante que Ele nos prometeu. Construir sobre a rocha exige esforço, disciplina e renúncia. Significa muitas vezes ir contra a cultura do mundo que nos oferece soluções fáceis e prazeres momentâneos, mas que, em última análise, nos afastam de Deus. É escolher o caminho estreito que conduz à vida eterna, em vez do caminho largo que leva à perdição, em Mateus 7, 13 e 14. Aquele que edifica sobre a rocha investe tempo e energia no estudo da Bíblia, na oração, na comunhão com outros crentes e no serviço ao próximo. Ele reconhece que a sua força não reside em si mesmo, mas em Deus, e busca constantemente a sua graça e a sua direção. Quando as tempestades da vida se levantarem, ele estará firme e inabalável, pois a sua fé estará ancorada em um fundamento sólido que jamais será abalado. Por outro lado, a insensatez do homem que constrói sobre a areia reside em sua negligência em praticar a palavra de Deus.
Ele pode até ter conhecimento bíblico e frequentar a igreja, mas a sua fé não se traduz em obediência prática. Ele vive de acordo com seus próprios desejos e prioridades, buscando a segurança e a felicidade em coisas passageiras e instáveis. Quando as tempestades chegarem, a sua estrutura ruirá, pois não terá um alicerce firme para sustentá-la. A sua queda será grande, deixando-o desamparado e desesperançoso. Que possamos, meus amados, aprender com esta parábola e examinar cuidadosamente os fundamentos sobre os quais estamos construindo as nossas vidas. Que não sejamos apenas ouvintes esquecidos da palavra, mas praticantes diligentes, permitindo que ela nos transforme à imagem de Cristo. Que a nossa fé seja viva e atuante, fundamentada na rocha eterna que é Jesus, para que possamos resistir a todas as tempestades e permanecer firmes até o fim, para a glória do nome de Deus. Agora feche seus olhos e ore comigo. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome do Teu amado Filho Jesus Cristo, nós nos achegamos a Ti neste momento, com corações contritos e gratos pela Tua palavra que nos ilumina e nos guia. Reconhecemos a Tua infinita sabedoria ao nos apresentar esta poderosa analogia do homem prudente e do homem insensato. Pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos conceda discernimento para compreendermos a profundidade desta mensagem e para aplicarmos os Seus princípios em nossas vidas. Ajuda-nos a sermos como o homem prudente, que ouve as palavras de Jesus e as pratica com diligência e perseverança. Que a nossa fé não seja apenas teórica, mas que se manifeste em obediência aos Teus mandamentos, em amor ao próximo e em um testemunho vivo do Teu poder transformador. Ensina-nos a edificar as nossas vidas sobre a rocha sólida que é Cristo, o único fundamento seguro que jamais será abalado pelas tempestades deste mundo. Livra-nos da insensatez de construir sobre a areia movediça dos valores passageiros e das prioridades egoístas. Que não busquemos a nossa segurança em riquezas materiais, em reconhecimento humano ou em prazeres efêmeros, mas que encontremos a nossa verdadeira paz e alegria em Ti, Senhor. Quando as tempestades da vida se levantarem, sejam elas dificuldades financeiras, problemas de saúde, conflitos familiares ou perseguições, que a nossa fé em Ti seja o nosso refúgio seguro, a nossa esperança inabalável e a nossa força para perseverar. Sustenta-nos com a Tua graça, guia-nos com a Tua palavra e fortaleça-nos com o Teu Espírito Santo, para que possamos permanecer firmes e inabaláveis até o fim, glorificando o Teu nome em tudo o que fizermos. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes em que negligenciamos a Tua palavra e construímos as nossas vidas sobre fundamentos frágeis. Dá-nos um coração contrito e arrependido e capacita-nos a recomeçar, edificando sobre o único alicerce verdadeiro que é Jesus Cristo. Que a nossa vida seja um testemunho da Tua fidelidade e do Teu amor, para que outros também sejam atraídos ao Teu reino e encontrem em Ti a rocha eterna da sua salvação. Tudo isto te pedimos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.